Mas no Refactor, o Martin Fowler ele traz essa ideia de dívida técnica numa ideia de responsabilidade e de intencionalidade, né? Então ele fala assim, ó, a dívida técnica, ela pode ser feita de forma responsável, ou seja, eu contrair essa dívida conscientemente, ou ela pode ser, e ela pode ser feita de forma proposital, né? Ou seja, eu quero contrair essa dívida. Ou ela pode ser feita de forma irresponsável, ou ela pode ser feita de forma acidental, né? Então aqui, responsável e irresponsável. Intencional ou acidental, certo? O que que eu fiz? Eu analisei esses dois eixos e trouxe frases aqui que ilustram o que acontece em cada um desses quatro quadrantes. Então, se é uma dívida contraída de forma responsável e intencional, eu acho saudável. A gente sabe o que a gente está fazendo, né? Então, é essa dívida da startup que pegou o dinheiro ali, só que para conseguir investir e gerar mais dinheiro daqui a um tempo. Então, eu coloquei aqui, ó, bora entregar e lidar com as consequências. Tá sussa, bora trabalhar. Assim, a gente sabe que vai ter consequências que a gente precisa pagar em algum dia. Aqui tá suave, tá? Aqui eu não tenho problemas. Manda bala, é isso. Se for uma dívida que eu tô contraindo intencionalmente, mas eu não tô sendo responsável, ou seja, eu não vou conseguir pagar essa dívida, eu não faço ideia se eu vou conseguir pagar ou não, a frase que eu uso aqui para definir é: sem tempo, irmão, bora, só bora. Esse daqui é o time, bora que bora, né? Vamos, vamos, não. Só vai indo aí. Não, tá contraindo dívida? Não, tanto faz, só vai fazendo aí que uma hora a gente vê isso daí. Esse aqui, ó, sem tempo, irmão, certo? Isso não é sustentável, tá? Porque é irresponsável, né? Tá aqui, irresponsável. Se é uma dívida que é contraída de uma forma responsável, mas acidental, eu coloquei aqui, se eu errei foi tentando acertar, né? Então, são pessoas que estão preocupadas com a qualidade, mas que talvez não tenham visão o suficiente para conseguir entender que estão contraindo dívidas. Então, elas são responsáveis, mas estão contraindo dívidas de forma acidental. O caminho aqui para essa galera é entender mais sobre tudo que a gente falou nessa aula, né? Aí é desenhar arquitetura, entender aonde está morando o risco, né? Então, é refletir um pouco mais sobre o próprio trabalho até ganhar a competência suficiente para entender se a gente compra ou não essa dívida, né? E aí ter uma intenção um pouco maior. Se é uma galera que está aqui na irresponsabilidade e que acidentalmente está contraindo dívida, eu considero uma galera tipo o meme do John Travolta perdido, que era tipo no Pulp Fiction ali, sabe? Que ele entra na sala, onde eu tô, o que que tá acontecendo aqui, né? Então é um pessoal que não sabe nem onde tá. Nesse caso aqui, a chance de você estar entregando um software que não faz o menor sentido com o problema que ele deveria resolver, e que não vai resolver esse problema é muito grande, tá? Eu trouxe aqui, dentro desses quatro quadrantes, uma análise de qual é o perfil das empresas que geralmente eu vejo em cada um desses quadrantes, tá? Tá bem pequenininho aqui, mas eu vou ler. Esse bora entregar e lidar com as consequências, eu vejo muito em startup com uma cultura legal de engenharia, né? E com bastante foco no negócio. Então, a ideia é, eu tenho competência para fazer de um jeito sem contrair tanta dívida técnica, mas eu preciso dar um gás aqui no meu negócio e eu vou precisar contrair umas dívidas por enquanto. Esse cenário aqui é muito legal trazer em 2025. Porque a gente está vendo. Vocês já ouviram falar sobre vibe coding? Vibe coding? Não? Depois pesquisem sobre vibe coding. Vibe coding é um termo muito recente, assim, tipo, tem 2, 3 meses, assim. E a ideia é uma galera que está usando inteligência artificial para não precisar encostar no código, mas conseguir entregar software. Então eles vão conversando com a inteligência artificial, às vezes até de um modo oral, assim, vão conversando e falando com ela, e ela vai gerando código, e ela vai gerando software, até o software estar de um jeito bom o suficiente. Isso é vibe coding, né? Se você entender para que você está usando vibe coding, né? E se você entender quais são as consequências de você fazer isso,
aí eu acho que você vai ter uma noção de que você tá contraindo dívidas por ser uma inteligência artificial fazer esse software, e você vai conseguir dormir bem com isso, né? Se você for uma startup que está começando agora e que sabe como fazer sem ser com IA. Se você não faz ideia de como a IA está produzindo aquele código, e se você não vai conseguir no final sentar e fazer um bagulho mais sustentável, aí você não tá no âmbito do responsável, tá? Você tá no âmbito do irresponsável aqui, certo? Então, para mim, vibe coding, se for para ser bem utilizada, é nesse âmbito aqui do responsável, tá? Ou seja, se tem uma cultura de engenharia que é boa, mas você está tentando acelerar o negócio, né? Você está tentando usar IA para acelerar o seu release inicial e validar suas hipóteses e ver se é aquilo mesmo, mas entendendo que você vai ter que pagar essa dívida em algum momento. Isso para mim é responsável. Se você está usando IA achando que você não vai precisar de dev nunca mais na sua vida, que você não vai precisar entender de arquitetura, que você não vai precisar entender de engenharia de software, ou ter alguém no seu time que entenda, aí você tá aqui no cenário do sem tempo, irmão, bora que bora, e não tá entendendo que você não vai conseguir pagar essa dívida, certo? Seu nome vai ficar sujo aí na vida. Geralmente, empresas que têm essa perspectiva de sem tempo, irmão, bora, bora, sai entregando aí, e não ligam para a dívida que estão contraindo, ou não pretendem pagar essa dívida algum dia, são empresas que trabalham no Extreme Go Horse. E eu tô colocando aqui que são empresas zoadas, tá? Assim, se você tá num cenário desse, atualiza LinkedIn aí, vai tentando, ou vai tentando mudar a cultura da empresa também. É um caminho, mas assim, não é uma cultura de engenharia de software sustentável, tá? Tenta levar essa galera para um cenário mais responsável. Como se leva para um cenário mais responsável? É vendo como vocês começam a pagar essa dívida, né? Faz um desenho da arquitetura, vai entendendo onde estão os pontos críticos, aonde aparece mais problema, onde a coisa está muito intrincada e começa a levar para esse cenário responsável. Deu para entender aqui o cenário intencional? Cenários acidentais. Tem o cenário acidental, que é o se errei foi tentando acertar aqui. E esse se errei foi tentando acertar, ou seja, é um processo muito responsável, mas acidentalmente você está contraindo dívida. Eu coloquei aqui as empresas com processos rígidos de arquitetura. O que são processos rígidos de arquitetura? Uma mente brilhante que é entendida como arquiteto de software, mas está muito distante dos times, fica lá dizendo como cada time tem que desenvolver software. E aí os times, eles tentam seguir isso e eles acabam seguindo, mas eles acham que só seguir os procedimentos que uma alma divina mandou vai ser suficiente para não contrair dívida. E a realidade não é assim. Porque a realidade é que depende muito do contexto que você está. Não existe uma fórmula universal para a sua arquitetura, para o seu desenho do software ficar bom. Então você precisa entender sobre o seu contexto, senão você vai estar você vai estar acidentalmente contraindo dívida para o seu sistema, mesmo que você esteja sendo responsável em seguir todas as diretrizes da empresa, certo?